Boa noite. Olá, boa noite. O Repórter Brasil de hoje vai mostrar: a Polícia Federal prende 10 pessoas por suspeita de crimes nos transportes públicos do Rio de Janeiro. A organização tinha apoio de parlamentares como o presidente da Assembleia do Rio, deputado estadual Jorge Pisciani. O governo anuncia os ajustes na reforma trabalhista por meio de medida provisória. Em Goiânia, o protesto de motoristas e caminhoneiros já provoca desabastecimento. Cerca de 50 postos estão sem combustíveis. Você vai ver também: os brasileiros estão casando menos e se separando mais. E ainda, na reportagem especial da série Em Marcha, a luta das mulheres negras contra o preconceito e também contra o machismo. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. Empresários do ramo de ônibus e políticos influentes no Rio de Janeiro, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa, foram alvo hoje de uma ação da Polícia Federal. A operação, mais um desdobramento da Lava Jato, foi batizada de Cadeia Velha. O nome da Operação Cadeia Velha é uma referência à prisão que, na época do Brasil Colônia, funcionava no local onde hoje existe o Palácio Tiradentes, sede da Assembleia do Rio. Segundo a denúncia do Ministério Público, o esquema de corrupção foi montado com o apoio do atual presidente da Alerj, Jorge Pisciani, e do ex-presidente Paulo Melo. Os dois tiveram que prestar depoimentos na Polícia Federal. Imagens gravadas pelo ator Gregório do Vivier e publicadas numa rede social mostram o momento em que Jorge Pisciani foi abordado pela polícia quando desembarcou no aeroporto Santos Dumont. O deputado Edson Albertazzi também foi obrigado a prestar depoimento. A operação foi antecipada para hoje, depois que o governador Luiz Fernando Pezão indicou para o Tribunal de Contas do Estado o deputado Edson Albertazzi. Se ele tomasse posse, ganharia foro privilegiado no Superior Tribunal de Justiça. E toda a investigação que está aqui no Rio de Janeiro seria transferida para Brasília, voltando praticamente à estaca zero. Na próxima quinta-feira, os desembargadores do Tribunal Regional Federal aqui do Rio vão decidir se aceitam os pedidos de prisão dos deputados Edson Albertazzi, Jorge Pisciani e Paulo Melo. Para o Ministério Público, já existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para as prisões serem decretadas sem autorização da Assembleia do Rio. Constata-se que o Poder Executivo, Poder Legislativo e o Tribunal de Contas, presumidamente que deveriam ser autônomos, independentes, com dever de fiscalização recíproca, na realidade estão estruturados em flagrante organização criminosa. Entre os detidos na operação estão Felipe Pisciani, que é filho do presidente da Alerj. Ele foi preso em Minas Gerais, depois que deixou o pai no aeroporto. Também foram presos o ex-presidente da FETranspor, Lelis Teixeira, e o empresário Jacó Barata Filho, considerado o rei dos ônibus no Rio. Os dois já tinham sido presos esse ano, mas receberam habeas corpus do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Segundo o Ministério Público, a organização criminosa atuava desde os anos 90. Os empresários pagavam propinas para diversos políticos e, em troca, recebiam benefícios. O esquema teria sido criado pelo ex-governador Sérgio Cabral, na época em que presidiu a Assembleia do Rio. O estado do Rio de Janeiro vem sendo saqueado por esse grupo há mais de uma década, resultando, como todos sabem, na falência moral e econômica do Estado. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, considerou a prisão do filho uma covardia e disse que as acusações são falsas. O deputado Paulo Melo afirma que não esconde nada e vai contribuir com a justiça. A Assembleia Legislativa repudiou a acusação de que tenham sido tomadas decisões em benefício de empresários. O deputado Edson Albertazzi disse que confia na justiça para esclarecer os fatos e desistiu da indicação para o Tribunal de Contas. As defesas do empresário Jacó Barata Filho e do ex-presidente da Federação das Empresas de Ônibus, Lelis Teixeira, disseram que só vão se pronunciar quando tiverem acesso ao processo. E a FETranspor informou em nota que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.
E em Brasília, a Polícia Federal desencadeou uma nova operação para investigar desvios de dinheiro público na Caixa Econômica Federal. Os desvios teriam ocorrido em contratos na área de tecnologia da informação da Caixa Econômica Federal. São 10 mandados de busca e apreensão. A suspeita é de que tenham sido movimentados quase 400 milhões de reais. De acordo com as investigações, empresas de TI pagavam para uma empresa de consultoria de um ex-funcionário da Caixa, que então repassava aos envolvidos. Os serviços, no entanto, eram a princípio inexistentes. Em troca, empresas de tecnologia eram favorecidas. Os alvos são empregados da Caixa, empresários da área de tecnologia da informação e uma empresa de consultoria que pertence a um ex-empregado da Caixa Econômica. Não há mandados de prisão nem de condução coercitiva. Em mais uma fase da Operação Lama Asfáltica, a Polícia Federal apura os crimes cometidos por uma organização que desviava dinheiro público por meio de fraudes em licitações e superfaturamento de obras. O prejuízo passa de 235 milhões de reais nos cálculos dos investigadores. O grupo atuava em cidades do Mato Grosso do Sul e também em São Paulo. Quer ficar bem informado também pela internet? O Repórter Brasil está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Passa lá na nossa página agora, participa do nosso jornal, faça críticas, sugestões e responda também as perguntas do dia. Acesse facebook.com/Repórter Brasil na rede. A Polícia Civil investiga o caso da idosa de 87 anos que foi mantida amordaçada e amarrada a uma maca numa casa de repouso em São Paulo. A aposentada continua internada sem previsão de alta. Dona Ana está internada desde domingo no Hospital Municipal Bandeirantes, na Zona Oeste de São Paulo. Ela foi trazida para cá com desidratação depois que a família recebeu a denúncia de que a idosa de 87 anos estava sofrendo maus tratos na casa de repouso onde ficou internada por 4 meses. Os filhos pagavam R$3.000 por mês pela internação. 20 dias para cá que a gente começou a ver alguma coisa diferente. Minha cunhada percebeu uma hematoma nela, no corpo dela. Eu vi ela assustada quando essa mulher entrou dentro do quarto, minha mãe regalou uns olhos assustada. Aí foi aí que eu comecei já a me tocar, né? A família está se revezando dia e noite porque ela não pode ficar sem acompanhante. Tá totalmente abalada psicologicamente. Nem conversa direito? Só olha espantada. A Polícia Civil já começou a investigar a denúncia de maus-tratos revelada com exclusividade pela TV Brasil. A testemunha que gravou o vídeo da idosa na casa de repouso já foi ouvida e deu detalhes de como Dona Ana estava sendo tratada. O vídeo que comprova os maus-tratos foi anexado ao inquérito. As imagens feitas pela ex-funcionária do local mostram a idosa amordaçada e amarrada à maca. Nós estamos aguardando o laudo de exame de corpo de delito. Significa o quê? Que é um conjunto probatório que nós estamos investigando para apurar a responsabilidade da proprietária dessa casa de repouso. Já foi ouvida? Já foi notificada, nós estamos aguardando a presença dela. Estamos dando prioridade máxima, tendo em vista que é uma senhora de 87 anos, inclusive pelo Estatuto do Idoso tem prioridade, então com certeza nós vamos agir com o rigor da lei. O Ministério Público também vai investigar a casa de repouso. Por enquanto, ela continua a funcionar normalmente. Um estudo do DIEESE e da Fundação SEAD, do governo de São Paulo, apontou que o desemprego atinge mais pessoas negras do que brancas. Entre 2015 e 2016, a taxa de ocupação entre os negros da região metropolitana de São Paulo passou de 14,9% para 19,4%. A pesquisa indicou ainda que existe uma forte desvantagem salarial entre trabalhadores. Os negros recebem 67,8% do salário dos não negros e o tempo médio de escolaridade é dois anos menor que o dos brancos. Você já ouviu falar em auto-ódio? Este é um dos impactos do racismo sobre a saúde mental da população negra. No Brasil, mulheres negras, que representam 25% da população, precisam lidar com o preconceito racial e o machismo ao mesmo tempo. É o que você vai ver na segunda reportagem da série Em Marcha.
Para subir cada degrau, Nayara Paula precisou de equilíbrio e consciência. Está entre os milhares de estudantes pobres de periferia que acessaram a vida acadêmica nas últimas décadas e que se dividem entre o saber e a precariedade das condições de vida nas áreas mais pobres. Nayara está no doutorado, produz uma pesquisa acadêmica que já despertou interesse fora do Brasil, mas por aqui tem que se preocupar com questões muito pontuais dos brasileiros. Aqui onde eu moro não tem água, nunca teve água encanada e a gente tem muita dificuldade para conseguir. Então, eu passo o dia inteiro na universidade, chego em casa às vezes de 10 horas da noite e se eu não puder conseguir água, eu não vou ter água. Como o Brasil quer formar doutores excelentes, a gente está preocupado em conseguir água para fazer nossas atividades básicas do dia. Como a gente vai formar doutores? A pesquisa de Nayara trata de um problema bem conhecido no Brasil, a chamada estética do branqueamento e o impacto na população negra. A gente fala muito de auto-ódio, né? O que é o auto-ódio? A gente olhar para alguém como a gente, uma pessoa preta, e não conseguir sentir vontade de estar com ela. Ela parece comigo e eu não tenho nenhuma vontade de compartilhar carinho com ela. Os impactos do racismo na saúde mental da população negra são uma preocupação constante de especialistas e movimentos sociais, especialmente de mulheres negras, que precisam lidar com a interseccionalidade, ou seja, encaram vários problemas ao mesmo tempo, entre eles o machismo e o preconceito racial. Lumena Aleluia é psicóloga e bailarina. Para ela, a dança se tornou uma estratégia de sobrevivência ao racismo. A nossa subjetividade enquanto mulher negra, ela é cotidianamente polida, violada. Isso se tornou ferramenta de saúde mental, né? Dançar, militar. O encontro com a cultura negra soteropolitana foi o que me protegeu ao longo da minha vida. Neste espaço, no Rio de Janeiro, mulheres negras se reúnem, dividem problemas comuns e se ajudam. A Casa das Pretas surgiu com uma necessidade da formação de um espaço de resistência, onde as mulheres negras podem vir aqui, articular ideias, produzir saberes. Existe a solidão da mulher negra? Existe um projeto político de produzir solidão da mulher negra. Mas eu acho que a gente tem conseguido reconhecer estratégias de driblar essas produções sobre os lugares que querem colocar a gente, né? Muitos anos atrás, em 1997, Angela Davis veio no Brasil pela primeira vez para um encontro com mulheres negras no Maranhão. E ela falou uma coisa para nós, e depois eu ainda entrevistei ela de novo, ela repetiu. Ela falou uma coisa muito bacana. Toda mulher negra que dá um passo adiante, ela tem uma outra mulher, ela só faz isso porque contou com o ombro de outra mulher negra, como apoio e como escada. Tem sempre alguém alguma outra irmã, a irmã afetiva, né, que segura nessa onda. Eu acho que esse é o unguento, o tratamento, mas a cura é o fim do racismo. A cura é esse movimento de luta para saber que para fazer com que um dia as coisas sejam diferentes. Amanhã você vai ver quais são as políticas públicas para as mulheres negras no país. Agora, notícias internacionais. No Irã foram suspensas as operações de busca por sobreviventes do forte terremoto que atingiu o oeste do país no domingo. O presidente iraniano Hassan Rouhani visitou hoje a cidade onde houve mais destruição. Ele prometeu financiamentos e empréstimos para ajudar os que perderam suas casas. Pelo menos 450 pessoas morreram no Irã e algumas no vizinho Iraque por causa do tremor que atingiu 7,3 na escala Richter. Milhares de pessoas se abrigaram em acampamentos provisórios. Outras passaram 2 noites ao ar livre, com medo dos tremores secundários. Já houve 193 deles.
Para as autoridades, são extremamente baixas as chances de se encontrar outros sobreviventes. O desmatamento em florestas protegidas da Amazônia caiu 28% entre agosto de 2016 e julho deste ano. Tapajós e Jamanchim foram os municípios que registraram maior percentual de redução. O desmatamento foi de quase 160 quilômetros quadrados, o segundo menor apurado pelo Instituto Chico Mendes. Em São Luís, agentes da Polícia Federal conduziram a reintegração de posse contra indígenas da etnia Gamela. O grupo ocupa a sede da Fundação Nacional do Índio. Os indígenas alegam que apenas permanecem no local sem atrapalhar o funcionamento. A direção do INCRA decidiu pedir na Justiça a reintegração de posse do prédio após o impedimento da entrada dos funcionários na última terça-feira por parte dos indígenas. Desde 2011, os índios Gamela recorreram ao auxílio para acelerar o processo de demarcação de terras, mas até agora nada foi resolvido. Enquanto isso, a tensão entre índios e fazendeiros na região permanece. Estávamos juntos naquele infeliz massacre que o povo sofreu, que deixou 22 pessoas feridas. De lá para cá, nada praticamente se resolveu em relação à demarcação do seu território. A Comissão Pastoral da Terra argumenta que a ação foi motivada pela interrupção de acesso a veículos e não aos funcionários do órgão, que poderiam continuar trabalhando. No sábado, um oficial de justiça da Justiça Federal esteve aqui nas dependências da FUNAI e informou aos indígenas Gamela, Tremembé e Crenhê que haveria uma operação de reintegração de posse dentro de 72 horas, que se conclui na data de hoje, terça-feira, às 10 horas da manhã. No entanto, nós estamos informando a Justiça Federal, já protocolamos a petição, que esta ação possessória perdeu completamente o objeto, é uma ação movida pelo INCRA e ela deveu-se apenas ao fato de que durante terça, quarta e quinta da semana passada houve a obstrução do portão de acesso de veículos automotores ao complexo. Em nenhum momento houve interrupção das atividades administrativas, tanto do INCRA como da FUNAI, e a livre circulação de pessoas foi completamente mantida. Segundo os indígenas, o objetivo principal da ação iniciada há 8 dias já foi cumprida. O que a gente está esperando aqui é só a confirmação desse sucesso dessa luta que nós tivemos. E a partir da sexta-feira o portão já foi liberado. Eles disseram que a gente estava interrompendo as atividades dentro do INCRA, mas só que desde sexta-feira a gente já tinha liberado já tudo. Pela primeira vez em 6 anos, caiu o número de nascimentos no Brasil. É o que mostra um levantamento do IBGE. O estudo aponta ainda menos casamentos e mais divórcios no país. Os brasileiros estão casando menos. Tá faltando amor, né? Eu acho porque é por causa da burocracia, né? Fica mais difícil depois de você abrir um processo judicial para separar. Preferem uniões estáveis, né? Segundo a pesquisa do IBGE, no ano passado, houve cerca de 1.100.000 casamentos civis. Desse total, pouco mais de 5.300 foram entre homossexuais. Os dados revelam que o número de uniões com registro reduziram 3,7% no Brasil em relação a 2015. O estudo mostra que os relacionamentos estão mais conflituosos. No ano passado, os divórcios aumentaram quase 5% em comparação com 2015. E o tempo médio entre o casamento e a separação é de 15 anos. Pela primeira vez desde 2010, houve uma queda no número de registros de nascimentos no país em comparação com 2015. Muitas pessoas, desempregadas, a questão estabilidade política e mesmo a questão da Zika, da epidemia da Zika. A soma desses fatores deve ter contribuído para uma queda no nascimento muito além do que era esperado. Outro dado que chama a atenção é o de mortes, um crescimento de quase 25% nos últimos 10 anos, em especial entre pessoas acima dos 50 anos, o que significa que a população está envelhecendo mais, segundo o IBGE. Como acabamos de ver, os brasileiros estão se separando mais. O número de divórcios cresceu 5% no ano passado, na comparação com 2015. E a gente quer saber por que as pessoas estão se divorciando mais. Hoje em dia tá difícil ficar casado porque tudo tá muito fácil.
não tem gente querendo ficar junto, tá tudo, o relacionamento tá todos estão abertos. Então cada um faz o que quiser na hora que quiser. As pessoas só estão olhando pro seu umbigo. Você só quer para você, para o outro nada. É simples. Pelo Facebook do Repórter Brasil, Joyce Silva do Recife respondeu: acho que inúmeros fatores. Um deles seria a independência financeira. Participe das nossas perguntas do dia, facebook.com/Repórter Brasil na rede. A seguir, o governo vai ajustar a reforma trabalhista com a edição de uma medida provisória. E ainda, caminhoneiros de Goiânia protestam contra o aumento dos combustíveis e a manifestação provoca desabastecimento na cidade. Voltamos já.